Canal Palavras de Bênção, trazendo a mensagem direta da Bíblia para você. Eu quero iniciar essa mensagem agradecendo a você que tanto tem nos prestigiado neste canal. Estamos já em novembro, faltando 2 meses para encerrar o ano de 2024 e durante todo este ano até aqui, você caminhou com a gente, ouvindo as nossas mensagens, compartilhando com outras pessoas, assinando o grupo do Mensagens, e eu quero com isso agradecer você e pedir que você continue compartilhando com outras pessoas este canal, para que a palavra de Deus possa continuar sendo propagada a todos os cantos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E ainda um segundo texto, agora no Novo Testamento. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peça. Mateus 6, versículos de 5 a 8. Por que muitas orações não são respondidas? É este o tema da mensagem que eu quero compartilhar neste momento através deste canal. Fazendo uma conta, a partir do dia 3 de novembro, ou seja, domingo, já se terão passado 307 dias de 2024, 7.368 horas, 442.080 minutos e 44 semanas. Ou seja, falta 58 dias para terminar o ano, isso a partir do dia 3, que é domingo. Olhando para esses números e com este tema, porque nossas orações não são respondidas, quero lhe fazer uma pergunta a você que assiste, que prestigia esse canal. Quanto tempo neste ano, ou quantas horas, ou quantos minutos, você parou para orar? Parou para agradecer a Deus em oração pelas bênçãos, pelo cuidado, pelos livramentos que Deus lhe concedeu? Por que faço essa pergunta? Porque a oração está entre as mais antigas práticas da humanidade, o que faz dela algo elementar e intuitivo. A oração é a expressão mais íntima da vida de uma pessoa. É o ponto alto de uma vida espiritual. Ela é um dom de Deus para nós, nosso Criador. A oração também é o primeiro passo para se ter conhecimento de Deus, para ter intimidade com Ele. É onde criatura e Criador têm o seu encontro. E o mais interessante da oração, que é algo feito entre duas pessoas, porém, uma não vê a outra. Deus nos vê, sim, mas nós não vemos a Deus. E como que isso procede? Através da fé. A oração também é como se fosse placas de sinalização de trânsito. Eu vou explicar. As placas de sinalização de trânsito levam para a direita, para a esquerda, em frente e vários outros tipos de placas.
A oração nós podemos pensar nela como placas do sim, do não e do espere. Salmo 40, versículo 1 vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, esperei. Você ora, mas você espera em Deus. E Deus pode falar a resposta da oração: sim, eu vou te atender nesse pedido. Ou Deus pode falar assim: não, eu não vou te atender nesse pedido. E quando ele diz não, nós devemos até mesmo agradecer, porque ele sabe o que é melhor para nós. E ainda tem aquela terceira placa do espere. Espere um momento. Não podemos pensar na oração como uma autoestrada, uma via expressa ou uma via de mão única, porque precisamos aprender essas questões. Sim, não, espere. E a oração é algo tão antigo na Bíblia que lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: a Sete, que era o nome de um dos filhos de Noé, de Adão, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar ou orar o nome do Senhor. Ou seja, desde lá que a oração é feita. A oração, ela tem o Espírito Santo como nosso ajudador. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso está registrado em Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Ou seja, o Espírito Santo, ele intercede por nós. A Bíblia também, ela relata homens e mulheres que oraram, que ficou descrito na Bíblia. Moisés, lá em Êxodo 15, 24 a 25, aí depois você pode ler os textos na sua casa, no celular, na Bíblia mesmo. Moisés. Gideão, lá em Juízes 6, 39. Ana, a história de Ana é muito conhecida, uma mulher estéril que não podia ter filhos, orou e Deus deu a ela um filho que está registrado até mesmo com o nome do seu filho, o livro 1 Samuel 1, 27. O próprio Samuel, lá no 1 Samuel 7, 9. Salomão, em 1 Reis 9, 3. Elias, 1 Reis 18, 37 e 38. Elias pediu para chover e Deus atendeu. Ezequias, 2 Reis 19, 19. Ezequias, Deus falou que ele só tinha mais 15 anos de vida, queria morrer, ele orou e pediu a Deus mais tempo e Deus deu. Mas eu quero também mostrar alguns fracassos na oração. Como assim? Pessoas que oraram, mas a oração foi fracassada, por quê? Por desobediência. E lá em Deuteronômio 1, 45, 1 Samuel 14, 37, 1 Samuel 28, 6, fala da desobediência. Então, quando eu oro, mas eu estou em desobediência a Deus, a minha oração é fracassada. Também por pecados ocultos. Salmo 66, 18 vai mostrar isso. Quando eu estou em pecado, pecados ocultos, a minha oração também é fracassada. Teimosia. Zacarias 7,13 mostra quando eu sou teimoso, quando eu sou desobediente, então a minha oração não é respondida, é um fracasso. Existem algumas condições para as nossas orações. Contrição,
Segunda Crônica 7,14, que é o texto que eu li. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, eu tenho que estar contrito diante de Deus. Uma outra condição é sinceridade. Jeremias 29,13 é um texto que vai nos mostrar. Eu preciso ser sincero diante de Deus nas minhas orações, para que elas sejam atendidas. Fé é o mais importante. Marcos 11:24 fala sobre a fé. Então a oração precisa ser feita com fé. Justiça, Tiago 5,16. Obediência, 1 João 3,22. Então, a gente até aqui viu orações fracassadas, orações respondidas, e através desse assunto, eu quero pensar sobre algumas circunstâncias por que nossas orações não são respondidas. Primeiro, por pecados não perdoados. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, verso 18. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde seu rosto, de modo que não nos ouve. Isaías 59, 1 e 2. Então, pecados não perdoados é algo que as nossas orações não são respondidas. Incredulidade. Em João 11, 39 a 40, fala da história de Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus chega para ressuscitar Lázaro e há aquela incredulidade se ele realmente seria ressuscitado depois de 4 dias de morto. Outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 fala isso. Aliás, Hebreus, no capítulo 11, é chamada a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que tiveram fé e por isso acreditaram, por isso creram e por isso foram abençoados. Então a incredulidade é uma coisa que afasta de Deus as nossas orações e elas não são respondidas. Prazeres carnais, pedi e não recebeis, porque pedi mal de modo errado, para gastar nos vossos prazeres. Tiago 4:3. Prazeres carnais também é outra coisa que nos afasta de Deus através da oração. Desumanidade. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também chamará e não será ouvido. Provérbios 21:13. Soberba. Jó 35, 12 a 13. 1 Pedro 5:5. Desumanidade. Soberba. Falta de perdão. Mateus 18:35. Olha quantas características, quantas situações nos afasta de Deus através das orações. Não ouvir ou não dar atenção à palavra de Deus. Aqui é bem pesado, vamos dizer assim. Porém, ele zombava dos mensageiros de Deus, desprezando a sua palavra e ridicularizando os profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto que seu povo não havia mais remédio, ou seja, não havia mais cura. Segunda Crônica 36:16. Até o coração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Provérbios 28:9. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 30:9. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento, e eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus e me esqueceu dos teus filhos. Oséias 4:6. Ou seja, não ouvir e não dar a palavra de Deus é algo que as nossas orações não serão respondidas. Martim Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Moody, são homens que fizeram no passado da oração
o seu combustível. Nós poderíamos ainda falar das orações de Jesus. Marcos 1,35 diz que Jesus buscava o Pai pela manhã. Marcos 6, 46, 47, Lucas 6, 12 diz que Jesus orava à noite. Lucas 5,15 diz que ele buscava comunhão com o Pai em lugares solitários. Lucas 9,18 diz que ele orava acompanhado dos seus discípulos. Lucas 22, 41 e 42 diz que ele orou no jardim do Getsêmani. Mateus 11, 25, Lucas 3, 21, João 17, 1, João 11, 41, 42, Jesus fez orações públicas. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, orou, buscou ao Pai e as orações dele foram respondidas. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Então você quer ter suas orações respondidas? Faça a vontade de Deus. Heróis da oração. Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abraão não seria o pai da fé. Isaac não teria recebido uma esposa. Jacó não mudaria seu nome para Israel. José não teria vencido. Moisés não seria grande como líder se o seu lugar de oração não fosse o Monte Horebe. Elias não seria o homem de fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até seus ossos houve unção. Ana não teria um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Josué não teria parado o sol. Neemias não seria o grande construtor dos muros de Jerusalém. Os 3 jovens hebreus não seriam libertos da fornalha. Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões. Todos esses homens e essas mulheres foram alvos das orações. E você não quer fazer parte da galeria dos heróis da fé através da oração? A Bíblia ainda tem muitos outros textos que falam sobre oração. Eu convido você a fazer essa pesquisa, mas não adianta também apenas ler sobre oração. Você precisa viver a oração. Então, diante de tudo isso que foi falado nessa mensagem, a minha pergunta é: como tem sido a sua vida de oração até aqui, nesses 307 dias de 2024? Quanto tempo você tem investido na oração? Lembrando que a oração ela pode ser feita em qualquer lugar. Ela não precisa de cerimonialismo. Ela não precisa de um vocabulário difícil. Ela não precisa ter auditórios. A oração pode ser feita por uma dona de casa na pia da cozinha, no tanque lavando roupa ou na máquina de lavar hoje. Pode ser feito numa rua movimentada. Pode ser feito a bordo de um avião, dirigindo um carro. Pode ser feito numa cidade pequena, uma cidade grande, cidade do interior. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Jonas falou com Deus, lá em Jonas, no livro dele 2, versículo 1 e 2, ele falou do ventre do peixe, naquele momento de angústia. Daniel falou na cova dos leões. E a Bíblia vai repetir: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Isaías 59, 1. Mas precisamos estar atentos para que as nossas orações cheguem até Deus. Nós precisamos de alguns requisitos que eu apresentei nessa mensagem. E que Deus possa te abençoar. E que você possa ter sua vida de oração. Que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E tudo que você fizer seja resolvido em oração, através da oração. Ouça a música que está no final dessa mensagem. E que Deus te abençoe. E mais uma vez, obrigado por estar comigo neste canal.
Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.